Olá pessoal, meu nome é Patrícia Palmesan, eu sou chefe boulanger da Faculdade Católica. Eu vou trabalhar com vocês durante 16 aulas na matéria de panificação e nesses 16 acompanhamentos nós vamos perceber a evolução da panificação. Eu sou graduada em gastronomia, especializei em confeitaria e panificação e são áreas que se complementam e muito técnicas. Nós vamos acompanhar a evolução durante essas 16 aulas, do desenvolvimento do pão e de quanto ele se tornou um ícone dentro da gastronomia. É uma área específica, ela merecia uma graduação inteira para ela, porque a panificação ela é técnica e ela exige muito cuidado, ao mesmo tempo que ela é muito prazerosa. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o processo de aprendizado com um pão de origem histórica, que é o marco da panificação, que foi historicamente o primeiro a ser registrado, que é o pão ázimo. Ele é um pão sem fermentação, com ingredientes muito base, que foi feito desde os primórdios. Ele está nas histórias e ele acompanha a evolução. É um pão considerado religioso para os judeus. Hoje, ele ainda é muito usado na gastronomia, principalmente com complementos, porque ele faz base de muitos preparos. Ele é muito rápido, não tem fermentação e tem um detalhe muito interessante. É um pão que deve ser feito em no máximo 18 minutos para que evite a fermentação dessa farinha. A gente precisa que ele fique muito fino, muito crocante, então ele é um preparo rápido, ele não vai ao forno, ele é feito na frigideira. E conforme eu for mostrando a receita, eu vou dando algumas dicas para vocês, tudo bem? Eu vou mostrar os ingredientes então. Então vai ser necessário para essa receita farinha de trigo branca. Nesse caso eu estou usando branca, mas ela pode ser alternada com metade de farinha branca e metade de farinha integral, que originalmente era feito com farinha integral. Nós vamos usar azeite, água e sal. Vocês podem ver, são ingredientes muito simples e o preparo mais simples ainda. Então vamos começar com o preparo. Então primeiro eu vou unir todos os ingredientes secos, que não são muitos. Nós vamos entrar com a farinha de trigo, como eu tinha dito, a gente pode alternar os percentuais dessa farinha entre branca e integral. Farinha de trigo, o sal. O sal aqui vai direto na massa, para que a gente consiga que ele se misture bem. Uma facilidade muito grande nos futuros preparos, a gente sempre mistura os sólidos primeiro, ok? Eu vou entrar agora com o azeite. E uma coisa muito importante, eu vou misturar devagar, eu preciso que essa massa se transforme numa farofa, tá? Então eu vou entrar com o azeite e aos poucos eu vou... A panificação, vocês vão perceber com o tempo, nós usamos muito as mãos, porque é exatamente nesse momento que a gente consegue desenvolver qual é a textura da massa que nós estamos desejando. Então, eu estou misturando o azeite, vocês podem perceber que ele vai sumir aqui, porque a quantidade é pequena, né? E aos poucos eu vou entrando com o líquido, que aqui nós estamos entrando com a água. Sempre aos poucos. O cuidado da panificação é justamente esse, a gente tem que sentir a massa, porque nós podemos ter uma diferença de farinha, de textura de farinha, de umidade dessa farinha. Vocês vão entender isso no decorrer das aulas. Então, a gente vai esfarelando essa massa, porque ela vai absorvendo o líquido aos poucos, sem que ela empelote ou que ela crie grumos maiores, difíceis de serem sovados daqui a pouquinho. Sempre aos poucos o líquido, vocês vão perceber a diferença da textura. E de acordo com a farinha usada, eu posso usar um pouquinho mais de líquido ou um pouquinho menos. Por isso que é necessário bastante cuidado na hora de unir os ingredientes na panificação. Vocês podem ver, ela já está começando a unir. Ela já está perdendo aquela característica de farofa, para se tornar uma massa mais espessa. Como já foi dito, essa massa ela não pode
demorar muito para ser preparada, em virtude da fermentação dos ingredientes, mesmo não contendo fermento nessa massa, né? A ação da farinha com a água em si, ela já entra num processo de fermentação natural. Ela está começando a se tornar uma massa, ela ainda com bastante grumos, né? Eu vou segurar essa massa e agora eu vou entrar, eu estou sentindo ela já bem pegajosa, então no momento eu não vou entrar com esse restinho de líquido, mas eu vou deixar aqui se for o caso. E nós vamos seguir para a sova. Bom, como vocês podem ver, a massa já perdeu aquela característica de farofa e ela já tem essa primeira viscosidade da massa, mas como vocês podem ver, ela está cheia de grumos, então a gente consegue ver os grumos da massa, porque a gente entra agora no processo de sova, que vai ser rápido, para que a gente não desenvolva um processo de fermentação aqui. Fermentação natural, no caso, pois não existe a ação de fermentos aqui. Eu vou pôr bem pouca farinha para a sova, porque eu não quero alterar a composição da minha massa. E nós vamos entrar com essa massa em movimentos de pressão para frente, sempre, tá? A gente empurra a massa, porque a gente precisa da aderência da farinha junto com o líquido. É um momento onde essa massa vai se tornar macia e o glúten presente na farinha, né, se desenvolva e torne essa massa mais maleável, apesar deste glúten não ser tão desenvolvido em razão da não fermentação dessa massa, tá? Então, ó, vamos lá. Você já pode ver a mudança da textura da massa com um pequeno período de sova, ó. Você consegue ver que os grumos, eles estão presentes, mas a superfície já é mais lisa, não é? Então, a gente vai continuar sovando. Em média, essa massa a gente sova de 5 a 6 minutos, ok? Para que a gente consiga tirar essa textura granulosa da massa. É preciso força, tá? A gente precisa realmente colocar a mão na massa no processo de panificação. Esse pão hoje, dentro da gastronomia, ele voltou com muita força pelo movimento hoje churrasqueiro, barbecue brasileiro. É um pão que é muito feito nesses eventos e quem trabalha com petit comité e trabalha com gastronomia de recepção tem usado muito esse pão como base. E o que pode ser feito nessa massa? Depois de sovada, quando ela estiver bem lisa, vocês podem ver a diferença da textura da massa, né? Eu poderia agregar essa massa ervas secas, eu poderia agregar essa massa pimenta seca e temperos como curry, canela, temperos secos de uma forma geral. Sempre na fase final de sova, porque nós não queremos que nenhum desse tipo de grão rasgue a massa, tá? E comprometa o processo de cozedura, na verdade, dele, porque ele não é assado, né? Ele é feito em chapa quente. Olha lá, está se transformando em uma massa bonita, né? Olha lá, lisa e já sem grumos. A gente vai sovar mais alguns minutos só e a gente já vai entrar no processo de abrir essa massa, tá? Ela não precisa de tempo de descanso, pelo contrário. Então, a gente já tem uma massa lisa, né? Ó, fofinha, bem macia já. Eu vou bolear essa massa, tá? Para que a gente consiga ter qual é o resultado final dela. Para que você identifique aí na hora de executar o processo, tá? Aqui está a nossa massa do pão ázimo. Bom, a nossa massa está pronta. Eu vou porcionar essa massa.
e vou abri-la com o rolo e o mínimo de farinha possível. Enquanto isso, já tenho uma frigideira, que eu quero ela bem quente, ela pode ser feita também numa chapa, tá? Eu vou deixar ela aquecendo, eu preciso que ela esteja bem quente. Então ela está em fogo baixo aqui até que eu abra as massas, tá? Abrindo as massas, eu vou seguir com ela. Eu cortei ao meio, tá? Vou cortar em pedaços proporcionais, para que a gente tenha um controle também de quantidade, na hora de fazer um cálculo maior dessa massa, né? Aqui, com este preparo, eu tô com 8 pedaços, tá? De massa, eu vou fazer 8 folhas de pão. Então, olha lá, a textura da massa tá linda, a textura já sem grumos, ó. Ela já tá elástica, já teve ação do glúten, do trigo, tá? Então, agora a gente vai abrir essa massa o quanto mais fino eu puder. Muito interessante a gente girando essa massa, porque a elasticidade faz com que ela volte, tá? Então, a gente vai sempre trabalhando a massa e virando ela de lado. Vocês podem ver que ela tá bem elástica, então mostra que ela tá bem sovada, né? Ó, a gente não vê mais grumos nela. Não espere um pão de formato perfeito, porque, como eu disse, esse é um pão bem ancestral, né? A ideia é justamente essa, é manter essa rusticidade desse pão. Essa é a parte interessante. Esse pão é muito consumido como entrada. Aqui, como eu havia dito, um pouco antes do corte, pode ser adicionado saborizantes a essa massa, né? Sejam em grãos pequenos, como uma erva doce, sementes de mostarda triturada, coentro. Com muito cuidado, a gente não quer que essa massa se rasgue. Você pode ver a textura da massa. Como eu disse, irregular, né? Como eu não tenho controle dessa massa, ela... Vocês conseguem ver a finura da massa, a espessura, né? Ele vai ficar em torno de uns 10 a 15 segundos, dependendo da temperatura da sua frigideira ou da sua chapa que estiver usando. E vocês vão perceber a diferença. Ele começa a formar pontinhos dourados. É o momento exato onde nós vamos virar esse pão. Vocês podem ver as bolhas subindo, né? Eu vou virar delicadamente aqui para que vocês consigam entender o processo de cocção dessa massa, tá? Então, eu vou esperar mais. Vocês viram que ela ainda não está o suficiente douradinha. Eu vou guardar mais um tempinho. Agora já está no ponto, a gente vai virar essa massa, tá? Você pode usar um pegador, mas com o tempo e a prática, vocês vão entender que é rapidinho, a gente não precisa desse. Controla a temperatura, porque a gente quer que o pão asse por igual e não queime. Essa caramelização do pão ajuda no sabor dele e é o que vai deixar ele bem crocante no seu processo final. Muito bem, agora o processo já foi todo finalizado, as folhas todas de pão já estão assadas, como vocês podem ver. Pode reparar sobre o que eu disse, ele não tem esse aspecto perfeito, essa é a rusticidade que a gente espera desse pão mesmo. E para acompanhar, eu vou mostrar para vocês um azeite de alecrim rápido, que pode ser servido junto com esse preparo, ok? Então, eu vou usar um pouquinho de azeite, pega o melhor azeite que você tiver. Vamos colocar uma quantidade de alecrim, aqui eu vou, uma quantidade particular, né? Depende de quanto você deseja, o volume desse preparo. Um pouco de sal, ok? E a gente vai processar esse azeite para soltar todo o óleo da erva aqui, para saborizar o nosso azeite, para acompanhar de forma bem rústica um preparo extremamente saboroso e também tão rústico quanto o nosso pão, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho um azeite, sal e alecrim, o nosso pão ázimo que a gente prepara. Ele pode ser servido com azeite e diversas pastas a seu critério.
Então, esse foi o nosso preparo de hoje, o pão ázimo. Ele está presente na gastronomia moderna até hoje, com várias versões, como nós conversamos no começo da aula. Eu espero que vocês tenham gostado e aqui nós damos início ao processo do curso de panificação. Eu espero que vocês testem e que tenham bons resultados. Até a próxima aula.